Isso. Então Lucas 10:19, eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada nos fará dano algum. E aí logo em seguida ele diz, mas alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos livros da vida. O que te dá autoridade no mundo espiritual, gente? O nome escrito no livro da vida. Só tem autoridade sobre demônios quem é um filho de Deus, quem tem o nome escrito no livro da vida. Ok? Então essa deve ser a nossa alegria, a alegria da vida eterna, a alegria da salvação. Mas também junto com a salvação e a vida eterna, nós temos autoridade sobre demônios, que aqui nesse trecho simbolicamente são serpentes e escorpiões. Vocês sabem que as serpentes e os escorpiões são símbolos satânicos, né? Do reino das trevas, de Satanás e seus demônios. Então é muito importante a gente entender isso. Nós temos autoridade em Cristo, ou seja, a autoridade é de Jesus, e Jesus conferiu ao corpo de Cristo, a sua igreja, a autoridade sobre o reino das trevas. Ou seja, o segredo está no alinhamento com Cristo. Se você não estiver em Cristo, fala de uma posição de fé, de santificação, de honra, de consagração, de obediência. Se você não estiver em Cristo, não vá tentar enfrentar demônio, que você vai passar vergonha. Se você não tiver teu nome escrito no livro da vida, em consagração, em santificação, numa vida de obediência, principalmente, eu preguei esse dia sobre isso, a obediência, né, a sujeição a Deus. A obediência a Deus constrói na nossa vida uma plataforma de autoridade. Fala comigo. A nossa obediência a Deus constrói uma plataforma de autoridade na nossa vida. Ou seja, se você é desobediente aos princípios de Deus, aos valores do reino de Deus, aquilo que a Bíblia diz, irmão, não vai encarar demônio, você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha, igual os filhos de Seva, né? Quiseram dar uma de filhotes de Paulo lá, expulsando o demônio. O que os demônios fizeram? Deram uma surra, deixaram eles nus, envergonhados, porque eles não tinham autoridade no mundo espiritual. Eles falavam, ó, em nome de Paulo, em nome de Cefas, em nome de não sei o que, eu te conjuro, sai no nome do Deus de Paulo. Quer dizer, eles mesmos não tinham compromisso com Deus, eles mesmos queriam aparecer. E tem muita gente assim, tá? E ele conhece, né, pastor, a pessoa, né? Exatamente. O demônio sabe quem é de Deus, quem não é, quem é obediente, quem é santo, quem é consagrado, quem não é. Se não está em dia com Deus, meu irmão, não vai encarar um demônio, você vai passar vergonha. Mas Deus nos deu autoridade. Deus nos deu. Se nós estivermos em Cristo, uma vida alinhada com o céu, em obediência, em santificação, você pode meter foguete aí nos capetas aí, em nome de Jesus. Vamos lá então? Vamos continuando aquilo que nós começamos, tá? É o nosso seminário sobre pastoreamento inteligente, sobre mapeamento espiritual, libertação, aconselhamento, é tudo isso que nós estamos lidando, com as mazelas da alma, tá? Algumas coisas importantes. Uma coisa é a expulsão de demônios, outra coisa é libertação real. Amém? Tem muita gente que acha que é a mesma coisa, não é. Às vezes você expulsa demônio de alguém, mas essa pessoa volta a se embaraçar e o demônio volta pior. Ela não foi realmente liberta. Ela não rompeu com as cadeias pecaminosas. Ela não liberou perdão para o fulano de tal. O que acontece? O demônio volta. Foi expulso o demônio na hora que manifestou, glória a Deus, aleluia. Só que ela não foi realmente liberta, porque ela não resolveu aquilo que precisava ser resolvido na sua vida. E nós estamos vendo aqui juntos como realmente libertar as pessoas através de um aconselhamento inteligente, de um mapeamento espiritual, de orações inteligentes na direção e no governo do Espírito Santo, realmente indo nas raízes dos problemas, ok? Então, uma coisa é a expulsão de demônios, né? Que às vezes em muitas igrejas é um show pirotécnico, é sai daqui, aquele piseiro e tal. Ó, vocês verem hoje aqui, ó, nós fizemos aqui uma renúncia coletiva
manifestou uns 2, 3 demônios. Bem pouquinho, assim, bem discreto. Porque primeiro que a gente ficou o dia todo orando, nos consagrando, revestindo esse ambiente de anjo, de tal. O demônio não quer que a pessoa faça renúncia. E nós, antes de começar, a gente já repreendeu tudo, qualquer manifestação. A gente não quer que o demônio manifeste, gente. Exatamente, ele quer dar show, ele quer chamar atenção, ele quer impedir que a pessoa faça a renúncia com a boca. Isso é uma coisa tremenda que nós aprendemos lá com o Corte. Nós temos que repreender, amarrar a ação demoníaca para que a pessoa consiga renunciar os pecados e iniquidades do passado. Ok? Nada de show pirotécnico. Fala. Pastor, uma vez o pastor Rodrigo estava dançando na igreja, uma vez chegou uma mulher que tinha um problema na família, tinha assassinato na família, e ele avisou bem ela, né? Expulsou o demônio dela, avisou bem ela. Quando ela saiu da igreja, ela foi errado para mim, só o demônio. Sim, sim mesmo, acontece isso, tá? Vamos lá, gente, prestando atenção aqui, o ministério evangelístico tem quase sempre, né, como característica 2 dons principais: a cura de enfermos e a expulsão de demônios, tá? Fala comigo: cura de enfermos e expulsão de demônios. Então nós vemos muito isso. Quem tem o dom de evangelista, né? Quem tem é um evangelista nato, geralmente ele tem ativado como dom na sua vida manifestação, né, de curas e milagres e também expulsão de demônios. Até para que os ímpios vejam o reino de Deus manifesto naquela situação e se arrependam. Entenderam? Amém? Amém. Então, outra coisa importante: quando manifestado, é claro, temos que expulsar os demônios. Amém? Amém. Para depois levar as pessoas a renunciar os pecados e assumir compromisso com Cristo. Mas se não manifestar, gente, melhor ainda. Mais glória está no ambiente, mais unção, mais poder e tremendo. Melhor ainda. A pessoa vai renunciando sem o demônio atrapalhar. Ok? E levar sempre as pessoas a assumirem um compromisso com Jesus. Se a pessoa não quiser um compromisso com Jesus, irmão, não adianta expulsar demônio. Você vai perder tempo. Esses tempos mesmo eu comecei um mapeamento com uma mulher. Aí, na hora que chegou na idolatria, na adoração dos santos, ela diz: ah, pastor, eu não me vejo assim, assado, pá. Eu mostrei na Bíblia, bem clarinho, eduquei ela à luz da palavra de Deus. Ela falou: ah, pastor, eu vou esperar. Eu falei: então, nós paramos por aqui. Se você não quer assumir um compromisso com Cristo e abandonar a idolatria, os ídolos, os santos, ali a tua herança espiritual que tu recebeu dos teus pais, eu não posso continuar contigo aqui. Senão, é expulsar o demônio e voltar pior. O estado da pessoa se torna, segundo a luz da Bíblia, 7 vezes pior. Então imagine. Então, não é tempo de prosseguir. Vamos orar, vamos interceder para que ela venha depois convicta de que ela quer assumir um compromisso com Jesus. Amém? Agora, claro, perceber, às vezes manifesta um demônio e o demônio não quer que ele confesse Jesus como Senhor. Aí você expulsa o demônio e logo em seguida leva a pessoa a entregar a vida para Jesus. Tá bom? Vamos lá. Então, demônios são meros parasitas espirituais que se alimentam das injustiças humanas. Ou seja, eles se alimentam de pecados. São efeitos colaterais, né? As maldições, os problemas espirituais, geralmente são efeitos espirituais em qualquer quadro de batalha espiritual. Você vê uma pessoa extremamente problemática, perturbada, insana muitas vezes, né? Uma pessoa BO puro, muitas vezes são efeitos colaterais de uma situação que precisa ser resolvida na alma da pessoa, né? Perturbações espirituais, situações crônicas. Sempre lembrando, gente, a pessoa precisa querer. A pessoa precisa querer. Se ela não quiser, não prossiga com um mapeamento espiritual, pastoreamento inteligente, libertação real. A libertação não ocorre se a pessoa não quiser. Se ela for forçada, ao pai e a mãe empurraram lá no gabinete, o pai e a mãe empurraram para você ir lá visitar ela e expulsar aquele demônio. Irmão, se a pessoa não quiser assumir um compromisso com Jesus, abandonar a vida errada, não te meta lá. A não ser naquele caso que eu mencionei agora. Se você perceber que é o demônio falando pela boca dela, aí você tem que repreender o demônio. Sai da mente dela agora e cala tua boca, em nome de Jesus.
Sai da mente dela. Aí vocês vão ver que a pessoa vai voltar em si. Você dá um tapinha às vezes no rosto. Quem é você? Pergunta o nome dela. Ela vai dizer, eu sou a Maria. Então é a Maria falando. Tem que chamar sempre a pessoa à consciência, para saber se é o demônio que está falando ou ela. E tem que a pessoa falar o nome dela e você perceber que é ela falando. Aí continua ali aquele processo de libertação. Tá bom? Vamos lá então. Onde há lixo, nós aprendemos, né? Moscas e ratos, simbolizando aqui demônios, se proliferam, né? Onde há lixo, moscas e ratos se proliferam. Então o que a gente precisa tirar das pessoas? O lixo, a sujeira. E qual que é o lixo e a sujeira dos seres humanos? O pecado, o erro, as injustiças, as ofensas, as amarguras. Limpando sempre o ambiente, as pragas desaparecem. O que são as pragas aqui, gente? Os demônios. Se não houver uma limpeza na vida da pessoa, né, um abandono de práticas erradas, não tem como nós lidarmos realmente com as causas, os problemas reais das pessoas. Então, libertação, essa definição de libertação é tremenda. Libertação é lidar responsavelmente com o lixo da alma. Fala comigo, lixo da alma. Lixo da alma. E uma perspectiva, olha só, pessoal, ou seja, a pessoa, geracional, porque às vezes não é só a pessoa, é os filhos, os pais, os avós, os antepassados, tá? E territorial, ou seja, às vezes a injustiça e o pecado está numa determinada área geográfica. Existe isso, tá? Num terreno, numa casa, numa cidade. Tinha, por exemplo, a gente fez uma oração uma vez lá na praça, se lembra? Pelo sangue foi derramado, né? Todo aquele piseiro que teve ali, aqueles caras que foram mortos ali. Claro que os caras fizeram barbaridades terríveis, mas ali foi aplicada a justiça humana, né? Fora do contexto jurídico e tal. E sangue foi derramado de maneira equivocada. Então os pastores dobraram o joelho, pediram perdão de maneira territorial em prol da nossa cidade. Você sabe que depois que houve aquela situação da igreja tomar essa posição, pessoas que participaram daquele trabalho lá foram libertas. Sim, com certeza. Eu conheço pessoas. Sim, com certeza. Que a Aqui vida já estou. já mora em outro estado, Glória a mas Deus. essa pessoa foi liberada. Amém, glória a Deus. Vamos lá, a libertação da alma, muito bem, isso aí. Atinge mesmo a todos. É igual um pai que se posiciona dentro do lar. Os filhos são abençoados. Uma mãe, né? Um avô, todas as gerações são abençoadas e libertas. Quando você se levanta intercessoriamente como um sacerdote dentro do seu lar, da sua casa, da sua cidade, você está se levantando intercessoriamente. É igual hoje ali na renúncia coletiva, gente. Nós pedimos perdão por pecados às vezes que a gente não cometeu, mas às vezes o irmãozinho do lado cometeu. Ele faz parte do corpo de Cristo, sim ou não? Nós ali orando junto, em sinergia, né? Em unidade, o pecado dele é o meu pecado, no sentido de que nós temos uma ligação no corpo de Cristo. E quando a gente pede perdão junto, irmãos, essa sinergia é muito mais forte. O poder é muito maior. Eu e você juntos é muito maior do que eu e você separados. Sim ou não? É o poder da unidade. Sinergia é quando duas forças se unificam numa só. Aí, essa força que se unifica de duas forças, ou de duas pessoas, ou de duas entidades, ou de dois mecanismos de força, essa força é muito maior do que duas forças isoladas, porque elas se unem. É igual um exército unido, é muito mais forte que soldados dispersos. Sim ou não? Sim. É claro. É daí que tem as equipes, né? É daí que tem a organização dos exércitos, por causa disso. Homens unidos são mais fortes. Pessoas unidas numa só oração. A oração do justo pode muito em seus defeitos? Sim ou não? Sim. Mas também o que dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso também o meu Pai o fará, né? Será ligado na terra e no céu. Essa sinergia ela pode ser tanto positiva quanto negativa? Sim, exatamente. Pode ser para o bem e para o mal, tá? Pastor Giovanni, Fala. essa folha que eu peguei esse trabalho, eu achei
bonito é aquele trabalho da igreja católica, né? As festas juninas, essas coisas, né? Sim. Como vai contaminar muita gente, né? Sim, exatamente. É, Tem que ter renunciado àquilo ali. Pela vez que fizeram a pregação, uma vez a igreja soprou poder sobre essa festa junina. Exatamente, exatamente. Vamos lá, libertação da alma, então, gente, está associada ao processo de conversão. Amém? Uma coisa é o novo nascimento, nós vamos aprender mais para frente. Outra coisa é a conquista da minha alma. Nascer de novo é instantâneo. Você entrega a vida para Jesus, seu coração, né? O seu nome escrito no livro da vida, glória a Deus, aleluia, você tem a vida eterna. Outra coisa é conquistar a sua alma e mortificar a sua carne. Tá, beleza. Obrigado.